que tudo isso era para não correr o risco do Filipe Luís estar na final, vencer o campeonato. E aí, como é que você demite um cara que ganha o estadual depois de ter goleado o Madureira? O presidente do Flamengo, ele acha que é maior que o Flamengo, entendeu? Acho que a instituição é muito maior. Todos nós aqui estamos de passagem. E o Felipe deixou um legado muito grande. Entenda bem, não vai dar certo com o Leonardo Jardim. Áudio vazado do presidente do Flamengo, Renata Fã, dá aula e explica tudo o que aconteceu nos bastidores do Flamengo. Muita gente ainda está revoltada com a demissão do Filipe Luís e o anúncio do novo técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, será anunciado a qualquer momento. Tudo isso e muito mais você verá nesse vídeo. Se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também a sua opinião aqui abaixo nos comentários, beleza? E é claro, se você gostou do vídeo e não quiser perder nada sobre o Mengão, clique aqui no botão abaixo escrito inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, beleza? Então agora, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Essa é uma longa história, Cici. Lá vem, senta que lá vem a história. Bom, agora o assunto é o mais quente da semana. A demissão do Filipe Luís não foi bem digerida por muitos torcedores, por muitos jogadores, pela imprensa. Um assunto que incomoda no Rio de Janeiro. Leonardo Jardim já chegou na Cidade Maravilhosa, deve ser anunciado, mas o Flamengo vive turbulências fortes. A terça-feira foi conturbada no Flamengo. A demissão do técnico Filipe Luís pegou os jogadores de surpresa. Primeiro a se pronunciar, Arrascaeta agradeceu Filipe e ressaltou a humildade e o comprometimento do comandante. Bruno Henrique deixou claro que nada e nem ninguém vai apagar a história de Filipe Luís no rubro-negro. Já Danilo agradeceu o ex-treinador do clube e disse que aproveita o momento para refletir sobre um início de ano difícil, que, segundo ele, não cabem desculpas e justificativas. Jorginho, Léo Pereira, Gonzalo Plata, Everton Araújo, Pulgar, Pedro, Luiz Araújo, Samuel Lino, Saul e Varela também prestaram apoio a Filipe. Ainda ontem, Filipe Luís foi até o Ninho do Urubu para se despedir dos atletas e pegar seus pertences. Ele e alguns jogadores se emocionaram no encontro. Logo depois, Filipe utilizou as redes sociais para também se despedir do clube. Na mensagem, ele citou o respeito eterno aos jogadores e agradeceu a torcida. Pressionado na reta final, o treinador chegou a ouvir xingamentos na última partida à frente da equipe no Maracanã. Em seguida, Filipe Luís fez outra postagem com uma foto no memorial aos garotos do Ninho, ao lado de uma placa com os nomes dos 10 jovens que morreram no incêndio no CT em 2019. O treinador escreveu: "Vocês jamais serão esquecidos". Quem também pediu para sair do clube foi Rodrigo Caio. O ex-jogador fazia parte da comissão permanente do Flamengo, mas entendeu que também deveria deixar o cargo após a demissão de Filipe Luís. Ainda na terça, um áudio de Bap, presidente do clube, foi vazado. Na mensagem, o dirigente assumiu a responsabilidade pela saída do treinador e explicou o motivo que fez com que ele tomasse essa decisão. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar, né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Bap também justificou internamente que, além do desempenho ruim da equipe, a descoberta de uma negociação de Filipe com o grupo do Chelsea, enquanto ele discutia a renovação de contrato com o Flamengo, ajudou a minar a relação. Agora, o Flamengo tenta reorganizar a casa para a sequência da temporada. Ainda ontem, o diretor José Boto reuniu os jogadores no Ninho do Urubu e afirmou que a culpa pela saída de Filipe era
de todos. Os atletas deixaram o local em silêncio. O próximo passo será selar o acordo com o técnico Leonardo Jardim. O português desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça e é aguardado ainda hoje no Ninho do Urubu para a assinatura do contrato. Já o elenco segue na preparação para a grande final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, que acontece no próximo domingo no Maracanã. Depois de perder 2 títulos neste início de ano, o Flamengo quer e precisa desta conquista para ter mais tranquilidade na temporada. Gente, essa situação do Flamengo vai ser revisada por muito tempo. Na calada da noite, você demite o treinador. Eu dei minha opinião aqui ontem que tudo isso era para não correr o risco do Filipe Luiz estar na final, vencer o campeonato. E aí, como é que você demite um cara que ganha o estadual depois de ter goleado o Madureira, de ter feito alguns jogos com o time reserva? Então, eles não podiam correr esse risco. E quando o Leonardo Jardim deve ter dado o ok, estou pronto para negociar, para fechar, então vamos fazer isso agora. E aí a pressão também, ela está muito hoje direcionada para o José Botto, porque ele era unha e carne com o Filipe Luiz, toda hora apareciam juntos. Muita gente lembrando que no episódio do Pedro, quem se expôs foi o próprio treinador e não o diretor de futebol. Então hoje no Flamengo o presidente decidiu, o áudio vazado já deixa isso bem claro, que ele não confiava mais, ou talvez não confiava antes, né? Plenamente no Filipe Luiz, mas os resultados, eles vão mantendo profissionais, vão mantendo treinadores e também derrubam. E nesse caso, o Flamengo passou por uma turbulência no começo do ano, perdeu 2 títulos. Mas são títulos que não importam tanto, mas geraram um ambiente ruim, uma pressão extra da torcida. E aí ele mostra que fez um trabalho digno, acima da média, até para um cara que ainda é um novato como treinador, mas tem títulos expressivos, pelo reconhecimento nas redes sociais de vários jogadores do Flamengo que se manifestaram e apoiaram o Filipe Luiz, como é o caso do Jorginho, como é o caso do Arrascaeta, do Rossi, Bruno Henrique, entre tantos. A torcida está dividida, eu percebo que muitos torcedores do Flamengo gostaram, mas a maioria talvez não tenha gostado. Então, Ronaldão, não vai ser muito simples. O Leonardo Jardim só tem um caminho, ganhar e ganhar. E no Brasil, Renata Fã, só tem uma solução. Quando tem um acidente, aí se pensa na lombada, no semáforo, Cicinho. No Brasil é assim. Em vez do cara falar, mas aqui o cara tá brecando, não, vamos colocar agora. Não, só espera o acidente. E o Flamengo foi a mesma coisa. Esperou, agora sabe o que tá acontecendo? Tá todo mundo, os mesmos que bateram, os blogueirinhos, a galera aí do Mengo, aí do Safadão, do BBB, derrubaram o cara, agora estão chorando aí na TV também. De vez de analisar o trabalho do cara, o currículo do cara. A sorte que tem o jogo aberto, Renato, e você aqui atenta. Porque nós colocamos aqui os jogos do menino, tudo que ele plantou lá. E foi como treinador, como jogador, nós não colocamos aqui, lembra? Aí começaram a chorar ontem. Mandar ele embora. O cara era bom. É que muita gente imaginava que essa pressão da torcida era direcionada para os jogadores e não para o treinador. Só que a diretoria não mexeu nos jogadores e é mais difícil, os contratos são mais bem amarrados. E ela foi lá e demitiu o técnico. E o Rodrigo Caio, que você tanto falou aqui, em solidariedade ao Filipe, também pediu o boné. Ele foi embora, falou, sou solidário ao profissionalismo, ao cara que trabalha o dia a dia. E daqui a pouco eles estão juntos aí de novo, porque o trabalho surtiu efeito em títulos. Agora, quem foi mal? A direção, sabe por quê? Ouviram aí os blogueirinhos, começaram a ligar, esse cara aí não vai. A torcida começou a vaiar, chamando os jogadores, vergonha pra quem que é? Mas chamaram ele de burro também. Sempre tem um Zé Ruela que vai chamar o treinador de burro. Mas na sua maioria, começaram a falar o quê? Vergonha, time com raça. Então não foi direcionado só pra ele. Agora os blogueiros tudo chorando. Mandaram ele embora, Vocês que derrubaram ele aí. Agora você tem um preço. Tem um preço tudo isso aí. E nós vamos ver durante o ano. Edu, não dá para falar mal da qualidade do Leonardo Jardim, porque quando a gente avalia um trabalho, nem sempre pode olhar apenas para o resultado e para o título. Nem sempre acontece, mas é como você disputa, como você chega numa competição, como você duela em algumas partidas específicas mais difíceis contra até adversários considerados favoritos. E ele fez um trabalho muito bom. Agora, o Filipe, se a gente comparar os dois, o Filipe estava em vantagem naquilo que é exigido de um técnico.
Não, estava em vantagem e tinha acabado de renovar o seu contrato. Então, como que um presidente fala que não tem mais convicção, que o trem tem que parar na próxima estação? Eu acho que isso aí mostra uma incoerência muito grande, porque há 2 meses atrás o Felipe era um dos melhores. Agora, por causa desse momento turbulento, a primeira coisa que faz é mandar o treinador embora. Então, falta muita convicção. Eu acho que o presidente do Flamengo, ele acha que é maior que o Flamengo, entendeu? Eu acho que a instituição é muito maior. Todos nós aqui estamos de passagem. E o Felipe deixou um legado muito grande em títulos dentro do clube, tanto como jogador e tanto como treinador. Então, hoje, o Felipe te credencia no mercado do futebol como um dos grandes treinadores e vitoriosos. Entendeu? Então, isso marca muito bacana. Eu acho que deixou uma história muito bacana. Agora, o Leonardo Jardim vai ter muito trabalho no Flamengo. Porque quando ele chega também no Cruzeiro, ele tem dificuldade. Né? Não é classificado para a final do Campeonato Mineiro, cai fora da Sul-Americana e aí depois, no meio do ano, foi engrenar. Será que o Flamengo vai dar tempo para ele fazer isso aí? Vai. Não sei. A expectativa que é, pela qualidade que ele tem, pode dar certo, mas a expectativa não é uma das boas, não. Cicinho, a rivalidade recente nacional mais badalada é entre Flamengo e Palmeiras. No Palmeiras, a Leila viveu a turbulência de passar uma temporada inteira sem títulos. O Abel disputou tudo, mas não ganhou os títulos. Além disso, o Palmeiras, de uma maneira até silenciosa, foi trocando praticamente todo o elenco. Aquele elenco vitorioso que o Abel Ferreira começou a sua história no Palmeiras foi muito modificado. Já no Flamengo, é como se a diretoria não aceitasse que o futebol, ele não é só feito de vitórias e conquistas. Você, às vezes, tem que recuar um pouco para conquistar algo ainda maior. E não conseguiram ver isso, não conseguiram dar esse voto de confiança e esse crédito para o Felipe Luiz, que estava entre jogador e treinador há 7 anos no Flamengo. Exatamente, Renata. Você citou muito bem a questão o Abel. O Abel não ganhou a temporada passada por estratégias que ele montou e que não deram certo. O Flamengo fez a mesma coisa com o Felipe Luiz, montou uma estratégia para o início da temporada. Aí você fala, o trabalho do Felipe... É porque nós estamos tentando procurar argumentos para mandar um treinador embora. E nós aqui não encontramos, ninguém está encontrando. Porque o Felipe teve que antecipar a volta dos seus principais jogadores. O Flamengo, ele pegou... o Flamengo estava na zona de rebaixamento. E aí ele levou o Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Tá ruim o trabalho? Então, assim, não tem uma lógica. O Flamengo está brigando nas competições. O Flamengo vai disputar uma Libertadores. Então, um presidente, ele dá essa resenhinha e solta um áudio tudo armado para mostrar que está tudo organizado. Não tá. Você está querendo ser mais do que o Flamengo e não é. Por quê? Quando você vai mandar um treinador embora, o mínimo, você entra e conversa. Nem isso você fez. Então, assim, demonstra que o planejamento está tudo errado. E entenda bem, não vai dar certo com o Leonardo Jardim. Eu já vi esse filme antes, tudo tá mostrando que esse ano vai ser igual ao ano de 2022. Não queria falar isso, sinceramente, como flamenguista de coração, espero que no final do ano eu esteja 100% errado, mas eu já vi esse filme antes. Qual a chance de tudo isso que tá acontecendo, qual a chance de dar certo? É muito pouca. É muito pouca. É muita briga de ego dentro do Flamengo e o presidente tá nesse bolo, tá? E sabe o que é mais engraçado, entre aspas, tudo isso que tá acontecendo? É que nos últimos dias, nas últimas semanas, eu sempre vi notícia falando que o elenco do Flamengo tava rachado, que o Felipe Luiz tinha perdido a mão, principalmente de alguns influenciadores soltando essa notícia. Mas no final das contas, vários e vários jogadores se despedindo do Felipe Luiz, coisa que nunca aconteceu com os outros treinadores quando foram demitidos. Foram pouquíssimos jogadores, dá até para contar em uma mão só, dos jogadores que vieram a público nas suas redes sociais se despedir dos ex-treinadores do Flamengo, inclusive com o Tite. Mas agora, dessa vez com o Felipe Luiz, vários e vários jogadores se despedindo, inclusive até o Pedro se despediu do Felipe Luiz falando coisas boas do treinador. E é nessas horas que a gente tem que parar para analisar que muita coisa que é soltado na mídia é só para criar engajamento, é só para criar clique, só para ter like. Se realmente o elenco tava rachado, se realmente muitos jogadores
já não queriam o Felipe Luiz, eles não teriam essa atitude. Mas enfim, galera, eu espero que eu esteja muito errado, que no final do ano dê tudo certo. Do fundo do meu coração, é isso que eu quero que aconteça. Mas pelo que tá acontecendo, eu já vi essa novela antes e sinceramente isso tá me cheirando muito mal. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor. Aproveite o espaço aqui abaixo nos comentários e me fale qual a sua expectativa para o novo técnico do Flamengo, Leonardo Jardim. Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!